This call is now being recorded. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estará assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos começar a falar um pouco da cultura do feijoeiro, ou seja, nós vamos trabalhar dois temas super importantes que falam sobre armazenamento e colheita. Nós temos os membros da equipe, que são eu, Richard Silva, Sara Raquel, Kelly Monique, Matheus Emanuel, Wilane Bruna e Franciele Germano. Para começarmos a falarmos um pouco, nós vamos ver os tópicos apresentados, que serão armazenamento, desenvolvimento e colheita, e as considerações finais e a referência. Para iniciarmos a falar sobre colheita e armazenamento, nós vamos entender sobre o que é o feijão. O feijão, ele é da família Passealis vulgare, de uma cultura amplamente difundida no Brasil, refletindo na sua posição de maior produtor e consumidor mundial. A produtividade média nacional do feijão, ela tem permanecido em 600 kg por hectare, embora o potencial da cultura sob condições ótimas de manejo atinja mais ou menos 5 kg por hectare, ou seja, nós temos alguns países que estão fora do Brasil que eles fazem a compra do feijão diretamente dentro do Brasil. Um deles são os Estados Unidos, é o primeiro país, segundo o site da Embrapa, para fazer a compra desse feijão. Então nós vamos ter Estados Unidos em primeiro lugar, Canadá em segundo lugar e alguns países da América Central que fica acima, que também vão estar em quarto e quinto lugar pelas condições da Embrapa. Dando continuidade no desenvolvimento da colheita, nós vamos entender como é que ela funciona e também teremos 3 dicas para ter mais eficiência, ou seja, como eu já tinha dito, nós vamos ter a certeza para ver que, como é que vai funcionar a colheita desse feijão antes dele chegar na nossa casa. Nós vamos falar primeiramente sobre a colheita do ponto certo, o que é. Passando esse ponto, maiores são os riscos de perda de grãos e qualidade, além do ataque de praga nos grãos, como o carruncho. A umidade das sementes deve estar em torno de 15% para a colheita, para evitar danos no processo de perda após a colheita. Ou seja, segundo a ciência, ela vai afirmar que o pé do feijão, após ele estar adulto, já trazendo o feijão para a nossa colheita, ele tem que estar mais ou menos em torno de 15% de eficiência para a colheita, porque se ele tiver menos ou mais do que 15%, pode ser que o feijão nasça com alguma deficiência, ou as pragas conhecidas mais ou menos como carruncho, entre outras, elas possam fazer com que esse feijão ele apodreça com mais facilidade, ou o feijão ele não esteja totalmente bom para a colheita no ponto certo. Porque por muitas das vezes ele vai secar com mais facilidade, ou ele vai ter alguma deficiência após ele tiver adulto para a colheita. Então, a gente vai entender um pouco sobre os maquinários para a colheita do feijão, que é onde a gente vai ver que nas plantações menos avançadas, nós vamos ter a colheita do feijão feita pelas próprias pessoas que trabalham naquele local. Mas para plantações mais avançadas, nós vamos ter alguns maquinários para a colheita e depois nós vamos ver a escolha corretamente de cultivar e variedades. Então, passo a fala para Matheus Emanuel e depois Franciele Germano. Como o Richard bem falou a respeito dos maquinários para a colheita do feijão, ele já explicou bastante coisa, então não tem muita coisa para mim falar. Eu vou tentar ser breve nas minhas palavras. Quando a gente fala de maquinários para a colheita de feijão, a gente está se referindo para as máquinas agrícolas. Ou seja, aderir recursos tecnológicos é cada vez mais comum em todas as áreas. E na agricultura, isso não é diferente. Mas por quê? Porque além de possibilitar a entrega de produtos de qualidade, as máquinas garantem otimização de tempo, redução de perdas e ampliação da capacidade produtiva. E isso acaba, consequentemente, sendo refletido nos lucros de uma empresa. Pois bem, isso ajuda ao agricultor e aos seus trabalhadores. Quando nós falamos de produção de feijão, os sistemas de colheita mais utilizados são os sistemas de colheita semi-mecanizado e mecanizado. Isso porque nós visamos a melhor qualidade da colheita e nós temos que ter também um melhor planejamento para a utilização desses equipamentos disponíveis. No feijão, uma boa colheita, ela depende, entre outros fatores, do seu estado de conservação das máquinas, do conhecimento dos recursos das máquinas e sua regulagem, das condições de lavoura, hábito de crescimento do feijão e de um bom preparo do solo. Mas, espera aí, Matheus, quais são os tipos de colheita de feijão? Você disse que nós temos o sistema semi-mecanizado e o sistema mecanizado. Sim, 3 tipos de sistema de colheita são utilizados atualmente. Nós temos o sistema de colheita manual, onde nós iremos ter o arranquio, a trilha, a abanação das plantas sendo realizada manualmente. Só que isso torna o processo mais custoso e de baixa eficiência.
Nós temos o sistema semi-mecanizado, que ele é o mais utilizado, onde nós vamos ter o arranquio de forma manual, novamente, porém, a trilha e a abanação serão mecanizadas. E o terceiro tipo de sistema de colheita é o sistema de colheita mecanizada, onde todos os processos serão efetuados com máquinas. E é nesse tipo de processo que nós queremos dar o destaque maior com a minha apresentação. Pois bem, das etapas de produção de feijão, a colheita ela é sim uma das mais importantes, jovem gafanhoto. Mas por quê? Isso porque, dependendo de como ela for processada, nós podemos provocar perda de grãos, quebras ou danos mecânicos e provocar o escurecimento ou barreamento dos grãos. E isso interfere de maneira decisiva na qualidade do produto e no seu valor comercial. É importante ressaltar que o feijão ele é uma planta de crescimento indeterminado, ou seja, na época de colheita nós podemos encontrar no mesmo pé vagens secas, vagens no ponto ideal e vagens verdes. E isso torna o processo de colheita um pouco complexo, onde, via de regra, a colheita deverá ser realizada em etapas. Isso se você quiser um resultado de grãos e sementes de melhor qualidade, com menos perdas e menos danos mecânicos e limpos. Quando nós falamos desse sistema de colheita em etapas, nós podemos reduzi-lo, ou resumi-lo, melhor dizendo, a 3 operações. Nós temos a primeira operação, que é chamada de corte ou enleiramento, que ela é realizada por um ceifador enleirador, composto basicamente por uma barra de corte, um sistema de dedos recolhedores e 2 esteiras de borracha, que conduzem as plantas cortadas para o centro da máquina e as depositam enleiradas no solo. O segundo tipo é o de inversão da leira, que é realizada por um virador, que vai recolher a leira e a deposita lateralmente invertida, e é um equipamento opcional para uniformizar e acelerar a secagem. E é importante ressaltar que esse tipo de operação melhora a qualidade dos grãos. E nós temos o terceiro tipo de operação, que é o recolhimento ou trilha, que ele é feito por uma recolhedora trilhadora, que vai separar as vagens das plantas e eliminar o excesso de impurezas e vai depositar as mesmas num tanque graneleiro para depois elas serem transportadas e descarregadas no transbordo, numa carreta ou até mesmo num caminhão. Pois bem, tendo dito os tipos de colheita e os tipos de etapas que nós teremos que enfrentar, como vocês podem observar aí no slide, a colheita de forma mecanizada ela pode ser dividida em 2 etapas. Nós temos a colheita de forma indireta e a colheita de forma direta. A colheita de forma indireta é aquela onde são utilizadas uma máquina para arranquio e enleiramento e outra máquina para trilha, abanação e ensacamento. Já a colheita direta, todas as operações serão realizadas por uma única máquina. E isso já ocorre em outras culturas, como o milho e a soja, por exemplo. A colheita direta ela é muito recomendada para agricultores, pois ela facilita o processo de utilização do agricultor e tal, só que ela tem um problema. De acordo com algumas características da planta de feijão e de acordo com o terreno em que estará habituada aquela cultura, ela se torna inviável. Isso porque, de acordo com como você vai realizar a colheita, você pode, ao utilizar determinada máquina, cortar parte das vagens que não devem ser cortadas, você pode quebrar determinados tipos de grãos, e além de colher as próprias vagens, você pode colher terra junto ao solo. E isso vai dificultar tão somente os produtos que você está colhendo em si, quanto vai dificultar a máquina que você está a utilizar. Pois bem, de acordo com tudo isso, é importante ressaltar que nós temos que ter um planejamento para a utilização dos maquinários agrícolas. Você tem que observar tão somente o terreno em que aquela cultura está exposta, você tem que observar tão somente os tipos de máquinas que são adequadas para serem utilizadas no momento, e você tem que realizar tão somente um planejamento e uma preparação para utilizar determinadas máquinas. Então, não é nada que deve ou tem que ser feito em cima da hora. Não, tem que ter todo um planejamento e você tem que ter uma escolha correta para tão somente realizar essa colheita. E é sobre essa escolha correta e sobre esses tipos de terrenos e de vagens que a minha amiga Franciele vai explicar logo em seguida. Bom, eu sou a Fran. Eu vou explicar sobre a colheita do feijão, especificamente alguns tópicos, que são quando o feijão está no ponto certo para ser colhido, porque a colheita realizada tardia afeta a produção, e se é possível antecipar a colheita do feijão plantado na terceira época ou no inverno. Bem, vamos começar com o primeiro tópico, que será quando o feijão está no ponto certo para ser colhido. Para o produtor evitar perda e obter um produto de qualidade, o feijão deve ser colhido
preferencialmente logo após as sementes alcançarem a maturação fisiológica. Essa maturação corresponde ao estado de desenvolvimento em que as plantas estão com as folhas amarelas, com as vagens mais velhas secas e com as sementes na sua capacidade máxima de maturação. Agora, vamos para o segundo tópico. Por que a colheita realizada tardiamente afeta a produção? Bem, nós sabemos que toda a cultura tem que ter o seu tempo de colheita e de maturação respeitada. Não pode ser tirada nem muito tarde, nem antes da hora. Vou explicar isso agora. O retardamento da colheita do feijão, deixado por um longo tempo no campo após a maturação, provoca perdas de sementes pela abertura natural das vagens ou pela operação do arranqueio ou da ceifa das plantas, principalmente em regiões de clima quente e seco. Essas regiões de clima quente e seco vão favorecer o ressecamento tanto da planta quanto da vagem, ou seja, vai danificar a planta, contribuindo para uma perda maior para o produtor, tanto familiar quanto um produtor de maior escala. E agora o último tópico, porque é possível antecipar a colheita do feijão plantada na terceira época ou no inverno. Estudos de maturação fisiológica do cultivo carioca mostram que sim, é possível antecipar essa colheita em até 20 dias antes do previsto. Se tirar antes disso, o produtor pode ter uma perda de até 100% na sua plantação de feijão. Passo agora a minha palavra para meu colega Richard. Dando continuidade no assunto, nós agora vamos falar a respeito da introdução do armazenamento, ou seja, estarão responsáveis por essa fala Kelly Monique, Wilane Bruna e Sada Raquel. Bom, sobre o armazenamento, os grandes grãos de feijão, quando vem do campo, nele há grande quantidade e variedade de matérias que têm que ser removidas. Ele contém talos, folhas, vagens e outros. E entre esse feijão todo, nele contém também plantas daninhas e de outras espécies que é exposta junto ao feijão, também grão mal formado e fora do padrão. E também pó de terra, isso tudo tem que ser removido. Então, isso consiste num conjunto de operações no qual o feijão é submetido desde a recepção na unidade até embalagem e distribuição. Para matérias indesejadas, utiliza-se o processo de pré-limpeza para a remoção de matérias maiores, menores e leves. Para essa operação, utiliza-se máquinas de ar e peneira que reduzem o volume de grãos. A mesa de gravidade densimétrica é um equipamento de acabamento geralmente colocado logo após a limpeza, que separa as sementes leves decorrentes de doenças. Após esse processo todo, o feijão é embalado. E caso a produção não seja consumida, imediatamente todos os cuidados especiais no armazenamento devem ser adotados, visando preservar a sua qualidade e uma germinação das sementes. O armazenamento compreende a etapa pós-beneficiamento, na qual o grão ou semente guardam a comercialização na época adequada para consumo ou plantio. Agora eu passo a fala para minha amiga Wilane Bruna. Bom, olá, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o armazenamento. E começar falando que a armazenagem de grãos é um processo de guardar os grãos produzidos com o intuito de preservar suas qualidades físicas e químicas, desde a colheita até o abastecimento. Sendo assim, a armazenagem é um dos meios mais eficazes de obter o produto fora de sua sazonalidade. Então, isso só é possível com o uso de boas práticas de armazenamento que garantem a conservação da qualidade física e fisiológica dos grãos. Vou falar aqui alguns benefícios. Vou ser bem curtinha, porque é um assunto muito extenso e contém muitos benefícios da armazenagem, né? O primeiro deles é que diminui as perdas quantitativas e qualitativas que ocorrem no campo pelo atraso na colheita ou devido ao armazenamento em locais inapropriados. Reduz os gastos com o transporte, que tem o seu preço máximo no pico de safra, porque fazendo isso evita a espera dos caminhões nas filas,
das unidades coletoras ou intermediárias, contribui para o aumento do rendimento da colheita por conta da eliminação das impurezas e do excesso de água, disponibiliza a utilização do produto no momento mais oportuno e aumenta o poder de barganha dos produtores, já que permite a escolha da época de comercialização. Agora eu vou passar a fala para a Sara. Bom, eu vou falar sobre os principais parâmetros da qualidade do grão e os fatores que afetam a qualidade dos grãos. E assim como outras coisinhas também que eu vou falar sobre a porcentagem certa da umidade, a temperatura certa do grão, tudo isso. Para começar, eu vou falar sobre os principais parâmetros relacionados à qualidade do grão, que é a absorção de água, tempo de cozimento, qualidade de sólidos solúveis, caldo, cor do tegúmento e do caldo e o teor de fibras, proteínas, minerais e vitaminas. E os fatores que podem afetar a qualidade dos grãos são a infecção fúngica, insetos, teor de umidade e a temperatura do a temperatura adequada para os grãos, ela fica entre 16 e 18 graus Celsius. E a questão da umidade do grão, ela fica de 12 a 13%, a 13% de umidade. Vou falar sobre o armazenamento. Um dos armazenamentos que eu vou falar é o armazenamento refrigerado. A gente tem a opção aqui do armazenamento refrigerado com fluxo contínuo de nitrogênio 2, né, que é N2, que ele possibilita o controle de insetos, e esse procedimento pode ser usado tanto em grãos quanto em semente, e nesse período, ele pode suspender a 2 anos de armazenamento, até mesmo anos superiores a anos, né, de armazenamento. E também armazenamento com baixo oxigênio 2, que ele não contém o fluxo de N2, né, que é nitrogênio 2, e mantém a qualidade do feijão de um período, aproximadamente um período de 14 meses. Período de 14 meses. Para o armazenamento de N2, né, com o fluxo contínuo de nitrogênio 2, o silo ele tem que estar bem reforçado, bem cuidado, para não ter nenhuma entrada de oxigênio dentro do silo, porque senão pode afetar o processo de armazenamento com o fluxo contínuo de N2. E eu agora passo a palavra para o meu amigo Richard. Bom, dando continuidade ao assunto, nós vamos falar a respeito sobre como conhecer o bom feijão. Como saber quais são os processos do feijão antes dele chegar na nossa mesa e antes dele ser cozinhado por nós que os consumimos. Então, quando ele está estragado, os grãos ele ficam emexados e o caldo ele fica com pequenas áreas mofadas, tendendo para a cor cinza. Vão existir também diversos cultivares de feijão em cada região do país que tem o seu preferido para colocar em cima do arroz ou embaixo do arroz. Afinal, a gente não vai entrar nessa discussão porque não é importante. Para chegar até a mesa do brasileiro, a colheita do feijão é um ponto crítico, tanto em termos de custo como eficiência, pois determina a característica do feijoeiro pode dificultar o processo. Também a gente sabe que a textura mais grossa do feijão que o normal, mesmo que o feijão tenha sido armazenado dentro de uma geladeira, também pode ser indicador, mas para dar o verídico e ter a certeza, o melhor é experimentar o caldo dele. Então, para saber se o feijão está mofado ou não, simplesmente se você não conseguir distinguir ele pela maneira que ele está dando as suas características, você pode pegar 1 quilo de feijão e colocar ele durante 2 litros de água ou 1 litro de água, para fazer com que essas coisinhas brancas, como aparece aqui na imagem, elas subam. Então, se quando você coloca na água aquele feijão para ficar de molho para o cozinho do consumo, aí você vê que ele está com essas coisinhas brancas, como se fosse o mofo do feijão subindo, significa que ele não está bom para o consumo. Então, esse feijão ele deve ser descartado ou jogado fora. Isso significa que durante seu armazenamento ele ficou tempo demais e o feijão ele acaba sendo velho, fazendo com que essa quantidade de tempo faça com que esse feijão estrague.
Então, para a gente ter a certeza, a gente primeiro tem que ter a certeza daquilo que nós estamos comprando, ou seja, aquilo que nós vamos consumir, como é que ele foi armazenado, como é que ele foi colhido, será que ele teve a eficiência certa de colhimento? Será que ele foi higienizado da maneira certa para o consumo? Será que ele foi apenas embalado ali de qualquer jeito e mandado para o mercado e depois ele vai ser comprado por nós? Então, são esses desenvolvimentos que nós temos que ver e analisar antes de fazermos o consumo desse feijão. Ter a certeza de como ele foi preparado para chegar até o mercado para ser comprado por nós. Então, são essas as considerações finais que falam sobre como saber se o feijão ele tá bom ou não. Então, antes do feijão chegar na sua casa, antes de você ter consumido bom feijão, preste bem atenção nas características dele. Não pegue somente um pacote de feijão ali no mercado e jogue dentro do carrinho. Olhe como ele tá, se tá mofado, se tá bom, se o feijão é novo, se o feijão é velho, se ele vai cozinhar mais rápido, se ele vai cozinhar com menos rápido. São esses pontos que a gente tem sempre que observar de acordo com a cultura do feijoeiro, ou seja, são os pontos principais, mais pontos específicos de armazenamento e colheita que nós temos sempre que prestar atenção. As referências elas estão aqui sobre armazenamento e colheita, de onde nós tiramos a imagem. Esse slide ele vai ser disponibilizado junto com mais 4 documentos, feito por Sada Raquel e um documento feito por mim. Então, são esses. Depois de disponibilizado, vocês podem estudar e qualquer coisa nós estaremos à disposição. Agradecemos a compreensão e a participação de todos e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem perguntar a qualquer um membro da equipe.